Provérbios. Os provérbios. E vamos ver se vai dar tempo de estudar mais alguma coisa. Mas vocês devem lembrar quem escreveu os provérbios. Vocês lembram? É o Salomão. Salomão. Salomão, ele escreveu os provérbios, o eclesiástico e sabedoria. Então, são três grandes contribuições do rei Salomão. E é interessante, porque agora, estudando um pouco, nós vamos ter a perspectiva de quem foi Salomão e o que ele vai escrever em função de toda a sabedoria que ele teve e da vida que ele levou, né? Essas duas coisas. Por um lado, esse dom, né? Essa graça que Deus lhe deu, de ter essa sabedoria maior que já existiu, existirá em toda a terra, e depois como foi a sua vida e o que ele vai escrever. Você vê que, com toda certeza, esse livro ele escreveu já para o final da sua vida. Você vê que aqui é um outro Salomão, não é que nós conhecemos como ele escreveu. Aqui ele já vai ter outra sabedoria. Então, vamos lá. The Book of Proverbs. The word proverb typically refers to a short, clever saying that offers some kind of wisdom, and this book has a lot of those. But they're almost all in the center section of the book, chapters 10 to 29. But there is way more going on in the book of Proverbs, especially at the beginning, chapters 1 through 9, and the conclusion, chapters 30 and 31. The book's been designed with an introduction, chapter 1, verses 1 through 9, and it first of all links this book to King Solomon. Now remember the story in 1 Kings chapter 3. Solomon had asked God for wisdom to lead Israel well. And so Solomon became known as the wisest man in the ancient world. And we're told in 1 Kings chapter 4 that he wrote thousands of proverbs and poems and collected knowledge about plants and animals. So Solomon was like the fountainhead of Israel's wisdom literature. So while not all the material in this book is written by him personally, he is where Israel's wisdom tradition began. The introduction says that by reading this book, you too can gain wisdom. Now, wisdom for most of us means knowledge, but the Hebrew word chokhmah means much more than just mental activity. It refers to action also. So think skill or applied knowledge. This is why back in the book of Exodus, chapter 31, it was artists and craftsmen in Israel who were said to have chokhmah. So the purpose of this book is to help you develop a set of practical skills for living well in God's world. And this gets linked with another key idea in the introduction, the fear of the Lord. Now, fear here is not about terror. It's about a healthy sense of reverence and awe for God and about my place in the universe. It's a moral mindset that recognizes I am not God and that I don't get to make up my own definitions of good and evil and right and wrong. Rather, I need to humble myself before God and embrace God's definition of right and wrong, even when that's inconvenient for me. Now, this introduction leads us into the first main section of the book, chapters 1 through 9, which also doesn't contain short one-liner proverbs. Rather, what we find here are 10 speeches from a father to a son about how the son should
listen to wisdom and cultivate the fear of the Lord and live accordingly, which means a life of virtue and integrity and generosity, all of which lead to success and peace. The Father warns his Son also about folly and evil and stupid decisions that will breed selfishness and pride, all leading to ruin and shame. And so the Son should make the pursuit of wisdom and the fear of the Lord his highest goal in life. And this way of thinking, it forms the moral logic of this entire book. Now, these speeches from the Father also clue us into what biblical wisdom literature is and how it's different from other parts of the Bible. These books explore how to live well in God's world, but wisdom is not the same as law, like what Moses gave Israel at Mount Sinai. And it's not the same as prophecy, divine speech to God's people. Rather, wisdom literature has the accumulated insight of God's people through the generations about how to live in a way that honors God and others. And so, through the book of Proverbs now, these human words about wisdom have been put together as God's word and wisdom to his people, which connects to the other thing you find in chapters 1 through 9. There are 4 poems from Lady Wisdom. Here, wisdom has been poetically personified as a woman who calls out to humanity to pay attention and to seek her. Wisdom says that she is woven into the fabric of the universe. And so wherever you see people making wise decisions, they are relying on her. So you see someone being generous or having sexual integrity or upholding justice. They are drawing on wisdom. These Lady Wisdom poems, they're a creative, poetic way of exploring this idea that we live in God's moral universe, and that goodness and justice are objective realities that we ignore to our own peril. And so fearing the Lord, living wisely, it's living along the grain of the universe. Now together, these 2 sets of speeches from the Father and Lady Wisdom, they make a powerful claim about this book, that you're not simply reading good advice, you're reading God's own invitation to learn wisdom from previous generations. And so in the next section of the book, chapters 10 through 29, we find hundreds of ancient proverbs, and they apply wisdom and the fear of the Lord to every life topic you could imagine: family, work, neighborhood, friendship, sex, marriage, money, anger, forgiveness, alcohol, debt, everything. And these are all filtered through the value system of Proverbs 1 through 9. Now, these proverbs, they're all pretty short. They're easy to memorize. And actually, this section of the book is meant to become a reference work that you return to time and time again throughout the years, which raises some important issues in learning how to read these proverbs. First of all, proverbs are by nature about probability. So you fear the Lord and you make wise, good choices, things will likely go well for you. And if you don't fear the Lord, you're foolish, your life will likely not go well. Now, that is all often which leads to the next point. The Proverbs are not promises. They're not formulas for success. So, some Proverbs, for example: the fear of the Lord prolongs your life, but the years of the wicked are cut short. Or, train up a child in the way they should go, and when they're old, they won't turn from it. So yes, fearing God, being a moral person, will most likely lead to a better, longer life, and raising your kids in a stable, loving home does set them up well. But there are no guarantees.
lots of things can and often do go wrong in our world. And so lastly, Proverbs by nature focus on the general rule, but not the exceptions, which are many. And the wisdom books actually aren't ignorant of that. The exceptions are what the other wisdom books, Job and Ecclesiastes, are all about. And together, these acknowledge that life is too complex for simple formulas, which is why we need all of the wisdom books together to get the bigger picture. This all leads to the final section of the book, two large collections of poems. First, poems from a man named Agur, who begins by acknowledging his own ignorance and folly and his great need for God's wisdom. And then Agur discovers that divine wisdom has been given to him in the scriptures, which teach him how to live well. And so Agur is put before us as like a model reader of the book of Proverbs, somebody who's always open to hearing God's wisdom through the scriptures. The final poems are connected to a man named Lemuel. He's a non-Israelite king. And he passes on the wisdom that was given to him by his mom. It's guidance for being a wise and just leader. And then the final poem is an acrostic or an alphabet poem where each line begins with a new letter of the Hebrew alphabet. And the entire poem's about the woman of noble character. It depicts a woman who lives according to the wisdom of Proverbs and stands like a model of someone who takes God's wisdom and then translates it into practical decisions in everyday life, at work or at home, in her family and in her community. So the book opened with words from a father to a son about listening to Lady Wisdom. And so now the book closes by offering the words of a mother to her son about a woman who lives wisely. The book of Proverbs is for every person in every season of life. It's a guide for living wisely and well in God's good world. And that's what the book of Proverbs is about. Alguém de vocês já leu o livro dos Provérbios? Leu alguma coisa, alguma parte? Lembra alguma coisa? Não, né? Eu não. Eu estive agora, recentemente, e fui fazendo anotações para guardar alguns provérbios. Então, vale a pena agora comentarmos alguma coisa. Então, ele começa assim, né? Provérbios 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para conhecer a sabedoria e a instrução, para compreender as palavras sensatas, para adquirir as lições do bom senso, da justiça, da equidade e da retidão, para dar ao simples o discernimento, ao adolescente a ciência e a reflexão. Que o sábio escute e aumentará seu saber, e o homem inteligente adquirirá prudência, para compreender os provérbios, as alegorias, as máximas dos sábios e seus inimigos. E aí ele coloca assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salomão viveu assim, com esse temor do Senhor? Não muito, na verdade. Ele se desviou bastante, enfim, com aquelas uniões, aqueles casamentos com mulheres de outros povos e adorando aqueles deuses, enfim, e também um pouco a ganância, cobrando os impostos lá de uma maneira, enfim, elevada e tal.
e o fato de ter tido tantas e tantas mulheres, ou seja, mas você vê que aqui já é Salomão tomando consciência do que foi a sua vida, consciência da verdadeira sabedoria. Então, qual que é a verdade? Eu tive a sabedoria, mas eu não tive a sabedoria. É como se ele falasse assim, né? Eu tive a grande sabedoria que é, né, ter uma... E aí você vê que era uma sabedoria que Deus lhe deu, que era a sabedoria que era mais uma, vamos dizer assim, uma inteligência prodigiosa, né? Uma inteligência prodigiosa que fazia com que ele fosse muito perspicaz, né? Que ele conhecesse a fundo os problemas e tudo, mas não era uma sabedoria de uma pessoa que é filha de Deus, né? E como deve se comportar, né, diante de Deus, o que é o mais importante aqui na Terra, não é? Você vê que ele foi utilizando essa sabedoria, era muito admirada essa sabedoria, mas era mais para solucionar problemas ali, né? Que havia entre as pessoas, a rainha de Sabá, que vai até lá e deve ter tirado algumas dúvidas com o rei Salomão, qual a melhor decisão, decisões, né? Decisões, mas desse mundo, das realidades desse mundo. Então Salomão tinha essa sabedoria, só que o Deus o que queria que essa sabedoria fosse a sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus é a sabedoria de percorrer os caminhos de Deus, percorrer os caminhos de Deus. Então a pessoa sábia, né? Eu penso muito nisso, né? Uma pessoa aqui na Terra, né? Uma pessoa que está afastada de Deus e que vive afastada de Deus, não é uma pessoa sábia, né? Não é uma pessoa sábia. Ela pode ser super inteligente, pode ser um gênio, pode ser super dotada, mas é muito mais sábio sei lá, um homem do campo e que descobriu a Deus e teme a Deus e vive como um bom filho de Deus. Isso é muito mais sábio do que essas pessoas super inteligentes que com a sua inteligência vão ficando ricas e vão acumulando bens materiais e tal, né? Quem é mais inteligente, né? Quem é mais sábio, na verdade, né? A verdadeira sabedoria, a verdadeira sabedoria. Também tem uma frase, agora não sei onde é que está na Bíblia, que diz assim, eu sei ela em latim, super senes intellecto quia mandata tua quesivi. Me tornei mais sábio do que os sábios, porque cumpri os teus mandamentos. Bonito, né? Essa é a grande sabedoria de cumprir os mandamentos. Uma pessoa que vai cumprindo os mandamentos de Deus, uma pessoa que vai seguindo os caminhos de Deus, ela vai adquirindo a verdadeira, a grande sabedoria dessa vida. Não é? E, por exemplo, a gente pega um exemplo de um sacerdote que era conhecido por não ser muito inteligente e que é um grande santo. Vamos ver se vocês sabem quem é. Curadares. São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ou Curadars. Ele é conhecido como Cura. Cura é sinônimo de sacerdote. E Ars, que é a cidadezinha de Ars, onde ele viveu a vida toda. Então, ele foi designado por uma cidadezinha minúscula, né, na França e ficou lá a vida inteira. Né? Não foi, foi galgando, vamos dizer assim, indo para cidades maiores até chegar em Paris e tal, nada. A cidade dele foi uma cidadezinha minúscula, mas era um homem, tinha muita dificuldade no seminário, muita dificuldade com as matérias, com o latim. Teve gente até que achou que ele não podia ser sacerdote, imagina, que ele não ia ter condições de ser sacerdote, atender bem as confissões. Bom, ele era um confessor que as pessoas da França inteira iam para lá e uma pessoa às vezes demorava 7 dias para chegar até o confessionário. Tinham filas que eram de quarteirões e quarteirões.
Então as pessoas ficavam lá dias e dias esperando para se confessar com o Curadas, né? E ele não era sábio, não era inteligente, mas era um homem extremamente sábio, né? Quer dizer, a sabedoria que interessa, a sabedoria essencial, né? Que é a sabedoria de amar e temer a Deus, né? Amar e temer a Deus. E foi um santo desses assim, de fazer milagres, de saber se uma pessoa estava em pecado ou se não estava em pecado, saber se uma pessoa se condenou, se não se condenou, enfim. Foi um santo extraordinário, São João Maria Vianney. Ele é o padroeiro de todos os padres. É o padroeiro de todos os padres. Então, todos nós sacerdotes temos ele como padroeiro. E então aqui o Salomão ele vai chegar nessa, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? Se todas as pessoas tivessem temor a Deus, né? No bom sentido, aqui fala no filme que não é um temor negativo, o temor do castigo, o temor, mas essa reverência, né? Essa consciência de que a vida não é minha, de que não fui eu que dei a vida para mim, que eu sou uma criatura, e que Deus é o Criador, Deus é o Senhor da vida, é o Senhor do universo, não é? E que eu devo ouvir a sua voz, eu não sou mais do que Ele, eu não sou aquele que, como muitos hoje, que ficam criticando os mandamentos, isso aqui eu acho que a igreja, né, como se fossem Deus, né? Não, eu acho que a igreja errou, tem errado, não permitido o divórcio, acho que a igreja está... Mas quem é você para dizer isso, né? Quem é você para... Né? Então, muitas pessoas hoje se enaltecem, se orgulham, se acham sabedores e se colocam na posição de Deus, né? Criticando o próprio Deus. Então, que coisa, né? Como é possível? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Continua ele dizendo, os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Os insensatos desprezam a sabedoria. Primeira exortação do sábio. E aqui já é uma coisa mais prática. Muito importante no mundo, sempre ao longo de toda a história. Fugir da companhia dos maus. Fugir da companhia dos maus. Por exemplo, nesse período que eu estive atendendo pessoas jovens, durante muitos anos da minha vida, nós víamos claramente como um adolescente, uma criança, sei lá, a partir lá dos 13, 14 anos de idade, a influência do grupinho, da rodinha é importantíssima. Que eles são muito vulneráveis ao que o outro diz, o que a turminha faz, e às vezes garotos, meninas, assim, super boas, super bons, começam a se perder aí, né? Pelas más companhias, as más companhias. E aprenderam super bem dentro de casa tudo. Só que pelas más companhias, né, se perdem. Às vezes até, por exemplo, tem casos de pessoas mais velhas que eu atendo que, por exemplo, estou lembrando de casos assim, de pessoas que bebem, exageram na bebida no final de semana ou quando estão com os amigos. Né? E passam da medida aí, né? E acaba gerando todo um problema aí na família e tudo, né? E por quê, né? Se ele está sozinho, está em casa, está na família, está com familiares, não acontece isso. Mas toda vez que ele se junta com os amigos, esses amigos, ele acaba exagerando na bebida. Então, não é só o problema de adolescente, é um problema de pessoas mais velhas. Nós somos muito influenciáveis por quem está do nosso lado. Então, daí a importância de dar bom exemplo para o próximo, não é? As pessoas, para serem melhores, elas precisam ter alguém que elas se espelham. É muito fácil, eu costumo dizer assim, que a nossa vida aqui é uma subida, né, em direção ao céu. É uma subida. Qualquer coisinha faz a gente cair. Qualquer coisinha.
Então, se você vai vendo gente do teu lado que vai fazendo isso, né? Isso aqui é muito mais fácil. Então, é muito fácil com que daqui a pouco eu começo também a fazer isso. Agora, se você vê gente lá que está subindo, se empenhando, deixando a pele lá, e umas pessoas boas assim, aí você se espelha nelas, né? Para você ser forte também. Elas te dão um grande apoio para você continuar a caminhada em direção ao céu. Então, é muito importante estar do nosso lado pessoas que nos puxam para cima, né? Puxam para cima, né? E nos afastar mesmo, né? Quer dizer, mas eu quero falar de Deus, eu quero aproximar essas pessoas de Deus. Olha, se você tentando aproximar essas pessoas de Deus, você cai, então é melhor você, pelo menos por enquanto, não estar com elas. Até você se fortalecer o suficiente para que você possa não ser influenciado, mas influenciar, né? Então, isso é uma grande sabedoria também, né? De saber que cada um de nós tem as suas limitações, tem as suas fraquezas, e não adianta, eu vou ser forte, né? Olha, em determinadas situações, nós somos frágeis, né? Nós caímos, então, preciso ser prudente, a virtude da prudência, de saber se a minha condição, se eu, nessa situação, isso aqui eu sou fraco, então eu tenho que ficar longe. São José Maria falava para a gente ficar longe dos muros da fortaleza. Longe dos muros da fortaleza. Não chega lá, né? Ali, a partir daquele momento, se você chegar perto do muro, o negócio já começa a, né, cambalear, né? Você já começa a sentir o fisgão ali do mal, né? Mais adiante ele diz assim: a sabedoria clama nas ruas, eleva sua voz na praça, clama nas esquinas da encruzilhada, à entrada das portas da cidade, ela faz ouvir sua voz. E até quando os que zombam, e até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Até quando, insensatos, amareis a tolice, e os tolos odiarão a ciência? Na verdade, aqui a ciência é sinônimo de sabedoria. Até quando insensatos amareis a tolice, e os tolos odiarão a sabedoria? Quantas pessoas riem, né, de nós, de uma pessoa que procura, que teme a Deus, né, que segue os mandamentos de Deus, não é? Somos alvo de zombaria, né? Até quando os que zombam se comprazerão na zombaria? Então, aqui é um desejo de que eles se convertam, né? Que eles percebam o seu caminho errado, né? Convertei-vos às minhas admoestações. Espalharei sobre vós o meu espírito. Ensinar-vos-ei minhas palavras. Uma vez que recusastes o meu chamado e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu me rirei do vosso infortúnio e zombarei quando vos sobrevier um terror, quando vier sobre vós um pânico, como furacão, quando se abater sobre vós a calamidade, como a tempestade, e quando caírem sobre vós tribulação e angústia. Nós podemos pensar assim, Deus falando isso para nós, né? Que Ele vai dando todas as oportunidades para nós conhecermos qual o caminho a seguir aqui na Terra. Ele vai fazendo de tudo para que cada um de nós o encontre, né? Espalharei sobre vós o meu espírito, ensinar-vos-eis minhas palavras. Ele vai espalhar isso, o Espírito Santo, né? Quem é que vai soprando continuamente no nosso ouvido para deixarmos o caminho do mal e seguir o caminho do bem? Deixar o caminho da vida pagã e seguir o caminho da fé, o caminho
da união com Deus, né? O Espírito Santo está toda hora ali, né? Que ele tem o dom da sabedoria, né? Ele vai inspirando a sabedoria dentro do nosso ouvido. E então nós temos que saber, né? Quer dizer, ninguém vai poder dizer no final da sua vida que Deus não deu as oportunidades para ouvir a sua voz, né? Para seguir os seus caminhos. Deus ele vai dar a oportunidade para todas as pessoas, todas. Então, São José Maria, o santo da minha instituição, ele gostava de se imaginar sendo um burrinho, porque esse animal ele é forte, né? É um animal de carga e está sempre disposto, né? Então, se dá umas pauladinhas nele, ele já começa a trabalhar e vai em frente. E ele tem as orelhas em pé, assim, né? Então, que ele pedia a Deus que ele estivesse sempre com as orelhas assim, antenadas para ouvir a sua voz. Então, as orelhas em pé ali. Então é um animal simples, né? Um animal simples, um animal que não é, né? Não tem jactância, não tem empáfia, nada disso, não é? E ao mesmo tempo com as orelhas levantadas, atentas às inspirações de Deus. Então isso é uma sabedoria, né? Uma sabedoria. Então, e aqui Deus ele vai sentir pena, né, de que nós nos recusamos, uma vez que recusastes o meu chamado e ninguém prestou atenção quando estendi a mão, uma vez que negligenciastes todos os meus conselhos e não destes ouvidos às minhas admoestações, também eu me rirei do vosso infortúnio, que parece uma coisa um pouco como se Deus estivesse rindo, né, da nossa desgraça, mas não, né, é uma maneira de dizer que no fundo é aquilo que no Antigo Testamento a gente vai vendo, né, se as pessoas não querem ter a Deus como o seu Deus, Deus ele fala assim, olha, então você vai sofrer as consequências disso. Se você não quer estar do meu lado, então você vai estar do lado desse teu Deus. Só que esse teu Deus não vai te proteger. Esse teu Deus não vai te dar a ajuda que você precisa, né? Então você vai ser alvo, né? Alvo do terror, do pânico, de ser dominado pelos outros povos e, né? Porque vai perder a força que é a força de estar com Deus, né? Então me chamarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, mas não atenderei. Mas na verdade aqui acontece pela própria liberdade das pessoas dizendo não a Deus, né? Então, é uma consequência das pessoas que estão afastadas de Deus. Porque detestam a ciência sem lhe antepor o temor do Senhor. Porque repelem meus conselhos com desprezo as minhas exortações. Comerão do fruto dos seus erros e se saciarão com seus planos. Aquele que me escuta, porém, habitará com segurança. Viverá tranquilo, sem recear dano algum. Então, isso dá vontade de dizer, né, para tantas pessoas que estão afastadas de Deus, né? Assim, olha, seja sábio, né? Tá aqui, ó, leia o livro dos Provérbios. Leia o livro dos Provérbios. Então, o que me veio à cabeça é isso, que nós temos que recomendar mais esse livro, né, para as pessoas, né? Mais adiante ele vai dizer assim: ele reserva para os retos a salvação e é um escudo para os que caminham com a integridade. Protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Isso, né, de que Deus realmente nos protege, nos ama, né? Mas para isso nós temos que estar junto dele. Oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. A bondade e a fidelidade, que são traços, né, de uma pessoa que ama a Deus e segue a Deus. Atas ao teu pescoço, gravas em teu coração. Assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. Uma pessoa bondosa, boa e fiel. Que teu coração deposite toda a sua confiança no Senhor
não te firmes em tua própria sabedoria. Sejam quais forem os teus caminhos, pensa nele e ele aplanará tuas sendas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e afasta-te do mal. Isto será saúde para teu corpo e refrigério para teus ossos. Sabedoria é mais preciosa que as pérolas. Joia alguma pode igualar. Na mão direita, ela sustenta uma longa vida. Na esquerda, riqueza e glória. Então, aqui é um sentido figurado, né? Então, não é aquele que segue a Deus vai ser rico, né? Aquele que segue a Deus vai ter uma vida mais longa. Não é assim, né? Aqui é no sentido figurado, né? É uma vida longa, uma vida boa, uma vida feliz, né? Uma vida de grande felicidade interior, de grande paz, não é? Riqueza espiritual, né? A riqueza e a glória, né? A glória que é a felicidade, né? Então, sobre a casa do ímpio pesa a maldição divina. A bênção do Senhor repousa sobre a habitação do justo. Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. A glória será o prêmio do sábio, a ignomínia será a herança dos insensatos. E aqui a humildade, né? Se ele escarnece dos zombadores, concede a graça aos humildes. Então, isso, a virtude da humildade é uma... a gente fala assim que a maior virtude cristã é a caridade, né? Mas tem santos que falam que a maior virtude é a humildade. Porque sem humildade não há nenhuma outra virtude. Sem humildade não há caridade. Sem humildade, São José Maria ele vai dizer assim, a oração é a humildade da razão. Quem é que reza? Quem é humilde, intelectualmente humilde, né? A humildade da razão, né? Que sabe que ele não, que é uma criatura, né? Quem sou eu? Então eu preciso rezar, eu preciso do apoio de Deus. A humildade, ele vai falando de todas as virtudes como fruto da humildade, né? A própria fé, né? Ter fé, é isso, né? Que os homens sábios eles são humildes, né? E justamente pela humildade eles adquirem a sabedoria. Pela humildade eles encontram a Deus. A humildade é uma porta que te leva para Deus, né? Então toda a autossuficiência, orgulho nos afasta de Deus. Então as pessoas que se bastam, né? As pessoas que acham que elas são, né? Muito, né? Que elas não precisam, né? Grande parte das pessoas hoje não procura Deus porque elas acham que não precisam. Não precisa. Eu já levo uma vida super boa, tranquila, eu ganho meu dinheiro, eu, né, tenho uma família. Para que Deus? Para quê? Né? Só que ele não é sábio, né? Porque tudo que ele tem, né, a própria vida, a existência, nós vimos naquelas aulas da demonstração da existência de Deus, ele não teria nem o ar para respirar, para poder dizer essas palavras que ele está dizendo se não fosse Deus. Tudo vem de Deus. Né? A própria vida, né? O estar respirando agora, estar falando, estar existindo, ninguém existiria se não fosse sustentado por Deus. Né? Então, a pessoa que diz que ela não precisa de Deus, né? É uma falta de sabedoria imensa, imensa. É um pouquinho mais que a pessoa estuda, ela vai ver que ela é um nada. Ele é um nada. Né? Eu me lembro desse Mário Sérgio Cortella, vocês devem conhecer, né? Fazer esses comentários aí e tal, né? Há muito tempo atrás, acho que eu conheci ele através desse vídeo. Ele falou, fulano e tal, outro dia,
ele veio dizer, né, alguém estava lá, acho que era no ônibus, provocando ele, não sei o que e tal. Ele falou assim, você sabe com quem você está falando? Com quem você está falando? Né? E então ele falou assim, olha, você tem ideia de quem é você? Você tem 20 minutos? Porque ele vai falar assim, olha, você é um ser humano que está nessa terra no meio de 7 bilhões, né, e 700 milhões de outros seres humanos. A Terra, ela no planeta solar, ela tem ela equivale a uma cabecinha de agulha, não sei o que, então. O planeta solar na Via Láctea, e não sei o que, a Via Láctea no universo, assim, para a pessoa perceber que ele é um nada do nada do nada do nada. Né? Você sabe com quem você está falando? Eu sei, com o nada do nada do nada. O ser humano é o nada do nada do nada do nada, né? Quer dizer, e às vezes a gente se acha o rei da cocada preta, né? Então, uma falta de sabedoria, né? Eis o princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria. Né? Princípio da sabedoria. Adquire a sabedoria. Adquire a inteligência em troca de tudo o que possuis. Aqui é sinônimo a inteligência de sabedoria. Adquire a sabedoria em troca de tudo que possuis. Porque o que mais importa dessa vida é se salvar. Se salvar. Não importa todos esses projetos que você tem aí, esses sonhos que você tem de viajar, esses sonhos de ter não sei o quê, de conquistar. Né? As pessoas se perdem nessa vida de uma maneira tão fácil, né? Mas o que importa mesmo, né? O que realmente importa, né? É a salvação. Né? Adquire a sabedoria em troca de tudo o que possuis. Tenha em grande estima, ela te exaltará. Glorificar-te-á quando a abraçares. Colocará sobre tua fronte uma graciosa coroa. Outorgar-te-á um magnífico diadema. Também fala assim que o que importa mesmo é a salvação, mas quem vive seguindo a Deus nessa vida já começa sendo feliz aqui. Já começa experimentando um pouquinho do céu. Porque nós temos uma mentalidade que é assim, então se você vai seguir a Deus, então você vai, né, na linguagem coloquial, você vai se ferrar. Né? Então eu vou, porque eu vou ter que me anular, então os prazeres que eu queria ter, então não vou poder, não posso ter aquele prazer, ter aquele outro e tal, porque isso aqui Deus fala que tá errado e tal, então aqui dureza, né? Mas tudo bem, então aqui é paulada, dureza, mas depois tem o céu. Né? Depois tem o céu. Mas mesmo essa mentalidade está errada, porque a pessoa que é sábia e começa a seguir a Deus, ela vai sendo já muito feliz aqui na Terra. Só que é uma felicidade que não é a felicidade que as pessoas acham, que é a felicidade do mundão, né? A felicidade dessa vida regalada e a felicidade muito mais profunda, né? Que é a felicidade do amor, que é a felicidade de ser uma pessoa boa e fazer o bem e ver tanta gente ser, enfim, ajudada pela nossa bondade, né? É ver as verdadeiras transformações nos corações das pessoas, dizer, a gente vai experimentar as alegrias de Deus, né? Uma pessoa que segue a Deus, ela vai experimentar as grandes alegrias, são as alegrias de Deus. Né? Então a gente já começa sendo feliz aqui na Terra. Né? De uma vida muito simples, não precisa, né, para seguir o caminho do bem, né? O caminho do bem, ser uma pessoa boa de verdade, né? Uma pessoa
fiel, né? Fiel a Deus, fiel aos seus compromissos, fiel à sua palavra, fiel a um matrimônio, fiel, né, aos seus filhos. Então, aos olhos do mundo, isso cada vez mais parece uma loucura, né? Está sendo uma loucura, como assim e tal, né? Você se privando de tantas coisas e tal, né? De fato, também São Paulo ele falava, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, e também se não existe, se Cristo não ressuscitou, acho que ele fala assim, se Deus não existe, comamos e bebamos porque um dia morreremos, né? Porque nós somos os mais loucos e insensatos desse mundo. Porque se de fato Deus não existe, nós estamos aqui nos privando de um monte de coisas e depois vai acabar em nada, né? Então, mas São Paulo fala assim, não, mas Deus existe, né? Deus existe. Então, isso aqui não vai dar em nada, muito pelo contrário, né? Vai dar uma grande glória, né? Examina o caminho onde colocas os pés e que sejam sempre retos. Não te desvies nem para a direita, nem para a tua esquerda. E retira teu pé do mal. Nossa, se todo mundo fizesse isso, hein? Examina o caminho onde colocas os pés e que sejam sempre retos. Sempre retos. Né? São Paulo ele falava assim, eu me encontro santo e irrepreensível diante de Deus. Que coisa, hein? Que moral, hein? Poder dizer um negócio desse, hein? Né? Irrepreensível diante de Deus. Né? Eu vivo de tal maneira que procuro, né, amar a Deus de verdade, de tal forma que isso é uma retidão que entra em tudo, né? Não importa se tem oportunidade, ninguém vai ver, né, de desviar esse dinheiro, se tem oportunidade. É uma pessoa reta, então ela não vai fazer isso, né? Então, coloca os teus pés, examine o caminho onde coloca os teus pés e que sejam sempre retos. Né? Pessoa reta. Né? Não te desvias nem para a direita nem para a esquerda, retira teu pé do mal. São palavras simples, né? Na verdade, você fala assim, nossa, sabedoria. Aliás, tudo que está na Bíblia sempre são exemplos que todo mundo pode entender, né? Todo mundo pode entender, né? Utiliza aqui a imagem do caminho, né? Da estrada, né? Examine os pés onde você está colocando, né? Não te desvies, né, desse caminho. Famosa frase, não sei se já ouviram aqui, aparece aqui agora. Vai, ó preguiçoso, ter com a formiga. Observa seu proceder e torna-te sábio. Então, aqui vai falar de um grande mal que é a preguiça, né? É verdade? Então, para a gente aprender com a formiga, né? Porque a formiga, ela está sempre trabalhando, né? Sempre trabalhando ali, né? É uma fiel trabalhadora, não é? Então, vai ao preguiçoso ter com a formiga, observa seu proceder e torna-te sábio. Então, a preguiça é um grande mal, né? Preguiça eu costumo pensar assim, que ela achata os horizontes da nossa vida, né? Achata os ideais, né? Vamos imaginar um jovem que queria entrar na medicina da Pinheiros, né? Mas porque foi preguiçoso, ele já não pode mais almejar a medicina Pinheiros, agora vai ter que ser a medicina do ABC. Mas ele está sendo mais preguiçoso ainda, então já não é mais a medicina do ABC, agora é a medicina do Xing Ling, né? Então, isso serve para tudo, né? Quer dizer, se você vai sendo dominado pela preguiça, você vai achatando os teus horizontes, né? Podemos pensar na própria santidade, né? Porque a santidade exige luta, né?
Então, o reino dos céus, os violentos o arrebatam, né? Diz lá a Escritura, né? Então, os guerreiros que conquistam, né? Então, não há espaço para preguiça, né? Não há espaço para... E depois há muito o que fazer, né? Nesse mundo pelo próximo, para bem, né? De tanta gente que passa necessidades, né? Não dá para conceder um minuto à preguiça, né? Se a gente toma consciência da responsabilidade que nós temos nessa vida, né? Então, ela não tem chefe, nem inspetor, nem mestre, né? O preguiçoso, né? Ele vive como se não tivesse chefe, nem inspetor, nem mestre. Prepara no verão sua provisão, ganha no tempo da ceifa sua comida. Até quando, ó preguiçoso, dormirás? Quando te levantarás de teu sono? Um pouco para dormir, outro pouco para dormitar, outro pouco para cruzar as mãos no seu leito, e a indigência virá sobre ti como um ladrão. A pobreza como um homem armado. Interessante, não? Então, sabedoria, né? Trabalhar, né? Ser homens trabalhadores. 6 coisas há que o Senhor odeia, e uma 7ª que lhe é uma abominação: olhos altivos, soberba, língua mentirosa, falsidade, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr em direção ao mal, um falso testemunho que profere mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Semear discórdia entre irmãos. Bom, aí vai. Vale a pena ler o livro dos Provérbios, não? Não é verdade? Muito simples, não tem nada de... muito difícil, né? Não tem nada, pelo contrário. E dá para fazer muita reflexão, muita oração. E, de fato, eu acho que deveria ser um livro muito mais conhecido, né? Muito mais conhecido, mais apreciado. Não é? Por exemplo, um pai lendo, uma mãe, um pai lendo para os seus filhos esse livro e comentando: puxa, isso aí pode fazer um bem enorme, né? Quer dizer, não sou eu que estou te dizendo isso, né? É Deus aqui através desse livro, né? Deus, né? E a sabedoria, né? Segue o caminho, não te afastes nem para a direita nem para a esquerda. Nem para a esquerda. Enfim, ali podia ser só na educação, esse livro podia ser muito explorado. Da educação, enfim, para tantas coisas, né? Muito bom. Tá ótimo. Muito bom. De lição Ótimo de mesmo. casa. É, Fica a lição de casa. Exatamente. Lição de casa. e os provérbios. Ler os provérbios, ler e reler, fazer oração com ele, né? Conversar com Deus, seja um livro para ser usado e revisado e gasto, né? Então, adquirir Muito bom. a grande sabedoria. Muito bom. Então, estamos por aqui. Até Obrigada, Padre. Tá ótimo. Obrigada, Padre. Excelente. Muito boa aula. Obrigada. Muito boa mesmo. Até excelente. sábado. Até sábado, Até gente. sábado. Até sábado.